Aleluia, glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Você que está aí, né? Hoje nós estaremos falando sobre o assunto dos sonhos, né? Esse assunto que intriga, né, as pessoas há muitos séculos já, né? Todos nós sonhamos, tem sonhos que são indescritíveis, tem sonhos, eu digo, quando nós dormimos, não um sonho que nós temos de fazer algo, de experimentarmos algo. Estou dizendo no sentido de sonhar literalmente. Sonhou e não sabe a interpretação, ok? Nós vamos fazer uma introdução aqui sobre este assunto. Espero que você me acompanhe. Então nós vamos estar discorrendo pela palavra de Deus acerca disso e nós estaremos falando acerca das interpretações dos sonhos. Você que nos acompanha pelo YouTube, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um forte abraço a cada um de vocês que nos acompanham e tem fortalecido esse canal maravilhoso para a glória e pela graça de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 40, o versículo é 8. Pega a sua Bíblia, abre em Gênesis, capítulo 40, versículo 8. Eu estarei fazendo uma breve oração enquanto você pega a sua Bíblia aí e nos acompanha nesse estudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoe esse estudo e que teu Espírito Santo esteja de uma forma especial e única agora, Pai, nos esclarecendo acerca desse assunto, que esse assunto seja a bênção do Senhor nas nossas vidas. Pai eterno e Pai querido, nós agradecemos porque vem do Senhor as grandes e as maravilhosas revelações da sua bendita, santa, inerrante e maravilhosa palavra. Aleluia, em nome de Jesus, nós já lhe agradecemos. Então, lá em Gênesis, no capítulo 40, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então, esse é o versículo chave para que nós possamos entender acerca desse assunto. Então ele está dizendo ali: Não são de Deus as interpretações? É uma pergunta. Agora, nós precisamos entender um pouco sobre a vida de José. Eu peço que você folheie um pouco aí para trás a sua Bíblia, para que nós possamos entender até o ponto que José ali vai estar falando sobre isso. José estava a ponto de interpretar um sonho. Então, neste momento, ele coloca como que os sonhos, ele explica como que os sonhos são interpretados, ok? Muitas vezes nós vemos, livros de interpretação de sonhos, nós vemos várias coisas nesse sentido e realmente não batem com aquilo que nós sonhamos. Então, nós vamos ver aqui agora, discorrendo sobre a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 37, volta comigo, nós vamos entender um pouco sobre a vida de José, nós vamos entender um pouco nós vamos escorrer até o ponto de José chegar naquele ponto ali, naquele momento da interpretação dos sonhos. Nós precisamos compreender à luz das Escrituras para que a gente possa dar continuidade a essa nova etapa no canal, esse novo série de vídeos, ok? Nós vamos estar fazendo essa introdução para séries de vídeos acerca desse assunto. E também, se você tem uma interpretação, se você quer uma interpretação, se você sonhou e não sabe interpretar, se esse sonho foi do Senhor, com certeza Deus ele concede os sonhos. Se foi ele quem te deu, se há um motivo especial,
se há uma interpretação do Espírito de Deus, com certeza ele vai estar revelando para que nós possamos passar as interpretações, para que vocês estejam sabendo por que Deus mostrou alguma coisa, por que você sonhou com isso e o que ficou na sua mente. Nós vamos dar um exemplo aqui da vida de José, primeiramente, nesse primeiro vídeo. Então vamos lá. Gênesis capítulo 37, a palavra de Deus diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, aqui já vai citar José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel, aqui no caso Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então imagine o clima naquela casa. José tinha 17 anos e o pai dele amava mais ele do que os outros irmãos. Nós sabemos que isso acontece nas famílias, até o dia de hoje acontece. Só que Jacó teve várias mulheres, né? Então ele teve a sua esposa e concubinas. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas o filho da sua velhice, José, era o que ele mais amava, ok? E os seus irmãos com certeza notavam a diferença, tanto que seu pai lhe deu uma túnica. E também, né, nós podemos ver ali que José, ele entregava alguns irmãos, né? Vamos colocar na linguagem de hoje, alguns irmãos estavam fazendo o que não era para fazer lá, que era para eles estarem cuidando das ovelhas, eles estavam fazendo outras coisas que não era, né, conforme o pai deles imaginava. Então, agora vamos discorrer na palavra aqui para que a gente possa entender. Porque no versículo 5, ele vai dizer assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E eles não falavam pacificamente com José, então eles sempre estavam gritando com José, sempre estavam esbravejando quando iam falar com José, né? Então imagina esse clima nessa casa. E José vai lá e tem um sonho. E ele contou aos seus irmãos esse sonho. E eles ficaram mais bravos ainda. Por quê? Olha só o sonho que ele sonhou. Ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então ele está dizendo que o molho dele, o feixe ali dele de lenha, vamos colocar assim, se erguia, e o dos seus irmãos, né, ele levantava, ficava de pé, e dos seus irmãos, né, todos eles ali rodeavam e se inclinavam para ele. Então foi esse o sonho. Aí os irmãos tiveram uma interpretação disso. Ele diz assim, os irmãos disseram para ele: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, versículo 9. Outro sonho José teve. E o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então, a partir deste momento, os irmãos de José
fazem uma conspiração para poder estar se livrando de José. Com certeza eles ficaram, maquinando algo contra José. Eles ficaram perturbados por causa desses sonhos de José. E fez com que eles armassem algo contra a vida de José. E eles queriam matar, na verdade, primeiramente, mas um dos irmãos ali falou, eles foram lá apacentar os rebanhos e eles foram cada vez mais longe. E chegou um momento que eles tiveram essa ideia, não, vamos matar ele, Então lá no versículo 18, a palavra de Deus diz assim: e viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Então é isso que eu estou dizendo. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Tá vendo? Eles estavam muito bravos também por causa do sonho. Então tinha motivo: a preferência do pai, a túnica que o pai fez para ele e agora os 2 sonhos que ele teve. Então eles estavam ali no seu egoísmo, na sua falta de amor, nos seus ciúmes, paternal, o fraternal também. Eles estavam ali bolando um plano para eliminar José. Era a única forma que eles iam se sentir melhor naquele momento. Então, o que eles fizeram? Eles iam matá-lo. Mas, lá no versículo 20 diz assim: vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-no numa dessas covas e diremos, uma fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben, não derramareis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer o pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então os seus irmãos tiveram a ideia de vender para os ismaelitas José. E José foi para o Egito como um escravo, vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata. Ok? E chegando lá, os ismaelitas venderam José para um homem lá de Faraó, que eu já vou falar sobre ele. Mas os irmãos chegaram, todos já conhecem a história, de repente, você que não conhece, eu vou contar um pouquinho. Quando os irmãos levaram a túnica, eles acabaram, sujando ela de sangue, e levou até o seu pai, Jacó, e disseram que uma fera o comeu, e falaram que para Jacó que José tinha sido despedaçado. E Jacó, indignado, rasgou as suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Uma forma uma forma dele estar demonstrando a tristeza que ele estava sentindo. E levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito, agora sim, chegou esse momento, a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então, José foi vendido, ele ficou na casa de Potifar por muitos tempos, E ele era alguém de uma confiança, de uma confiabilidade, absoluta, íntegra. Por quê? Porque Deus era com ele, Deus abençoava. E tudo que José fazia prosperava.
E aconteceu, né, que José era bem sucedido ali naquela casa. Ele cuidava de todos os bens de Potifar, que era oficial de Faraó, capitão da guarda, né? E ele estava ali durante muito tempo. E a palavra de Deus diz assim, ó: e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo, né? Então, quando ele coloca o José ali sobre governando, né, a sua casa, ele está ali, ele achou graça aos olhos, né, e aos olhos do patrão ali, e ele pôs sobre a sua casa, entregou em sua mão tudo que tinha, tudo estava nas mãos de José. Até que a mulher de Potifar arma uma cilada contra José, porque José era uma pessoa, um homem bonito, né, bem afeiçoado, e a mulher queria ter uma relação com ele, e ele não quis, ele saiu correndo, né, a mulher pegou parte das suas vestes, gritou e inventou que José estava tentando violentá-la, estava tentando, né, querendo fazer aquilo que ela queria com ele e ele não quis. E uma violência, né, contra ela. E o que acontece? José, ele vai para a prisão. Quando ele chega na prisão, ele também foi bem sucedido. Eu vou ler o texto aqui, está lá em Gênesis capítulo 39, versículo 21. A partir do versículo 21 diz assim, ó: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo que se fazia ali. Então José estava governando a casa de Potifar, né, o capitão da guarda de Faraó, um oficial de Faraó, e agora ele está governando na cadeia, na prisão. Então vamos lá. E o carcereiro viu que ele fazia um negócio bem feito e colocou na mão dele. Aí o versículo 23 diz assim: o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, tudo que fazia o Senhor prosperava, mesmo preso na cadeia. Agora chega um momento que nós vamos chegar naquele versículo, a partir do capítulo 40, onde José começa a estar ali já numa situação em que aparecem dois novos prisioneiros. Então, vou ler o texto para você. E aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Então nós temos ali dois novos moradores, né? Vamos colocar assim, o padeiro Mor e o copeiro Mor. Duas pessoas de confiança de Faraó. Então vamos lá. Só que quando eles estiveram na prisão, ambos tiveram cada um sonho. E a palavra de Deus vai dizer assim, ó: e ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite. Na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão
hoje triste os vossos semblantes? E ele lhe disseram: tivemos um sonho e ninguém há quem o interprete. E aí vem o versículo que nós iniciamos esse estudo, que é o versículo 8. Ele diz assim, que não havia quem interpretasse. José vai responder aquela pergunta. Ele vai fazer uma outra pergunta e vai responder para eles, né? Ele diz assim: e José lhe disse: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José e disse-lhe: agora presta atenção no sonho do copeiro-mor. Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e brotando ela, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. Vamos lá, vamos à sequência. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então José vai dar a interpretação. Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, aí José vai dizer: lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Aí o padeiro se animou. Se a interpretação do copeiro-mor, aquele que servia vinho e bebidas para Faraó, e se você tiver uma noção, talvez você não saiba, mas naquele tempo, esse copeiro era aquele camarada que ele ia entregar um copo para Faraó, mas ele provava a bebida primeiro. Se tivesse veneno, alguma coisa, ele morria no lugar do Faraó. Então, era esse tipo de serviço que ele prestava também. Por falar nisso, eu vou tomar um copinho d'água. Tô igual o copeiro aqui, né? Experimentando a água. Aleluia. Então, vamos lá, voltando aqui. Amém? Então, agora o padeiro-mor se animou. Ele se anima, então vamos ver que ele vai contar o sonho dele, todo animado, para José interpretar. Então vamos lá. Aí ele diz assim: vendo então o padeiro-mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Aí foi lá. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará da tua a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a carne de sobre ti. Que terrível, né? Que terrível revelação. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, uma festa de aniversário. Ele fez um banquete, Faraó fez um banquete, e todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, José teve 2 sonhos pessoais, onde os irmãos interpretaram mais ou menos o que aconteceria. No segundo, até seu pai interpretou, né? Lembrando que eles eram pessoas de Deus,
cheio de promessas do Senhor, né? Jacó ali que teve aquele encontro com um anjo do Senhor, né? Então são muitas coisas que aconteceram ali até ele chegar nesse ponto. Agora, vamos entender uma coisa. José interpreta 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. Mas o copeiro não lembrou de José nesse momento. Mas vai chegar um momento, e nós vamos estar lendo aqui a partir do capítulo 41, que José vai ser lembrado. Vamos lá. Eu vou ler o texto aqui, que ele é autoexplicativo. Então, quando for necessário, eu faço a pausa para explicar. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiro, então foi depois de 2 anos, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e passavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim, ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam, após essas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quando a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi meu sonho, eis que um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos meus magos, mas ninguém houve quem me interpretasse. Então José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó.
As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Repetido 2 vezes a Faraó, esta coisa é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Então ele diz assim: e o que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Ok? E a partir deste momento, José vai começar a governar o Egito. Nós não estamos aqui falando simplesmente da vida de José. Nós estamos relacionando as interpretações de sonho com a revelação do Espírito de Deus. No próximo vídeo, nós estaremos falando sobre Daniel, que também interpretou sonhos e também foi de um rei, ok? Então, eu espero que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que você possa estar comentando os sonhos. Se for um sonho relevante, se for um sonho que ficou na sua cabeça, que está te perturbando, está trazendo aflição, que você possa deixar nos comentários. Eu peço que você faça isso no canal, nesse canal do YouTube, né? César Fernandes Oficial. No Facebook eu posso estar atendendo também, mas eu gostaria que você fizesse no YouTube, que é mais fácil de eu estar visualizando, ok? Por enquanto, então fica o meu grande abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. Sonhem bastante, contem seus sonhos aqui, para que nós possamos entender, interpretar e revelar a vontade de Deus. Se o sonho foi simplesmente de alma, se o sonho foi algo que não tem relevância, nós também estaremos dizendo que não tem relevância. Com certeza, se você teve um sonho que foi interpretativo, que foi um sonho que o Espírito de Deus vai revelar, com certeza nós estaremos dando a interpretação. Nós estaremos postando esses vídeos no canal do YouTube. Por enquanto, ficamos por aqui. Até o próximo estudo sobre as interpretações com a figura, usando agora o profeta Daniel. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos.